Quão ruim tem que ser a sua vida para você considerar fingir a sua própria morte? Você pode pensar que ser pego por algum tipo de crime grave é a única razão pela qual alguém iria tão longe assim. Mas por incrível que pareça, algumas pessoas fingiram sua própria morte pelos menores, mais estranhos e insanos motivos. De evitar um casamento, deixar os amigos, ou apenas evitar uma multa de telefone. Não existe motivo estúpido para essas pessoas. E o jeito que algumas pessoas fizeram isso foi quase tão insano quanto o próprio motivo. Então, fique bem confortável e prepare-se para o pior, porque agora eu vou revelar as maneiras mais malucas e os motivos mais estúpidos pelas quais as pessoas fingiram suas próprias mortes. Fugitivo do débito. Se o nome desse vídeo fosse Reclamações que tenho sobre meu provedor de serviços telefônicos, ele teria 4 horas e meia de duração. Todos nós temos um jeito diferente em lidar com as constantes frustrações que nossas empresas de telefonia nos infligem. Mas Corey Taylor, de Chicago, levou a sua fúria com o seu provedor, a Verizon, a novos extremos. Em 2007, Corey descobriu que teria que pagar $175 para rescindir seu contrato de telefone de longo prazo com a Verizon mais cedo. Não querendo desembolsar a grana, ela procurou uma saída mais barata. Depois de descobrir que as empresas de telefonia móvel cancelam os contratos com seus clientes falecidos, Taylor fez uma certidão de óbito falsa e mandou por fax para a Verizon. Você pode não acreditar, mas por um tempo isso realmente funcionou. Ou pelo menos até que o departamento de cobrança de olhos de águia da Verizon, que lida com acrobacias como essa o tempo todo, suspeitou que Corey não tinha morrido. E no fim das contas, Corey teve que desembolsar os $175. Eu sinto a sua dor, Corey, mas boa tentativa. Político fantasma. Em 2010, a polícia mexicana emitiu um mandado de prisão para um certo Lenín Carbalido, que esteve envolvido em alguns atos criminosos sombrios. 8 dias depois, no entanto, o mandado foi revogado. Por quê, você pergunta? Bom, a família de Carbalido apresentou à polícia seu atestado de óbito, que dizia que ele havia morrido após cair em coma diabético. A polícia achou que não adiantava continuar perseguindo um morto, e pelos próximos 3 anos, Lenín Carbalido foi dado como morto. Avançando para 7 de julho de 2013, quando a pequena cidade de San Agustín Amatengo se reuniu para eleger o seu próximo prefeito. O favorito era o candidato do Partido da Revolução Democrática do México, que acabou voltando para casa com uma margem de vitória de 11%. Todos os números foram contados e os votos verificados. E o próximo prefeito de San Agustín Amatengo era, você adivinhou, Lenín Carbalido. Foi descoberto que Carbalido enganou seu partido com documentação falsa e falso testemunho. E embora você possa achar Carbalido estúpido por reaparecer de forma tão pública depois de fingir sua morte, isso também diz muito sobre a polícia que não conseguiu encontrá-lo, até que fosse eleito por uma pequena cidade. O prefeito Carbalido foi prontamente preso e enviado para enfrentar a ladainha de acusações contra ele. Afinal de contas, você não pode ficar tão surpreso que esse cara seja um mentiroso. Ele conseguiu virar um político, afinal de contas. Farsa terminal. Alguma vez você já ficou preso a um grupo de pessoas com as quais você não quer fazer nada? Pode ser difícil sair da situação sem dar um motivo adequado. No entanto, pode ser bem difícil encontrar um motivo. Essa foi uma lição bem aprendida por Alison Matera, de 27 anos, de Newport Richey, Flórida. Ela fazia parte de um grupo em sua igreja local e deixou todos chocados quando informou que havia sido diagnosticada com câncer terminal. Ela disse a eles que seu tratamento estava indo muito mal, mas realmente mal, e que, tendo aceitado seu destino, ela entraria em uma casa de apoio. O grupo então começou a receber telefonemas de enfermeiras do hospital com atualizações sobre a saúde de Alison, e mais tarde foram informados que Alison havia tragicamente falecido. No entanto, o grupo ficou muito desconfiado. Alguns perceberam que as enfermeiras que entraram em contato com todos tinham uma voz bem parecida com a de Alison. E quando ligaram para todos os hospitais e funerárias locais, nenhum deles ouviu falar dela. Mesmo assim, seu funeral acabou seguindo como planejado. Enquanto o grupo estava em luto por sua amiga, uma mulher estranha apareceu no funeral. Uma que se parecia muito com Alison Matera. Embora afirmasse que fosse irmã de Alison, o grupo não foi enganado nem por um instante. A polícia foi até o apartamento de Alison logo depois, onde ela confessou que sua doença era apenas uma farsa, para que ela não precisasse mais fazer parte da comunidade da igreja. E ela quase se safou disso, se ao menos não tivesse sido burra o bastante para comparecer ao seu próprio funeral e ver quantas pessoas apareceram. Medo de noivar. Alex Lancaster, do Reino Unido, não podia acreditar em sua sorte enquanto fazia faculdade em Connecticut, quando ela conheceu o sonhador Tucker Blandford. Um rápido romance floresceu entre os dois, o que deixou Alex perdidamente apaixonada. E pelo relato de Alex, Tucker parecia ser o cavalheiro perfeito. Embora parecesse bom demais para ser verdade por um tempo, havia um pequeno problema no plano de Alex e Tucker. Sendo uma estudante, o visto de Alex iria expirar e ela teria que voltar para o Reino Unido. Mas Tucker veio com a solução perfeita. Assim que Alex estava prestes a deixar a América para sempre, seu namorado se tornou seu noivo.
É isso mesmo. Tucker se ajoelhou e propôs. E Alex ficou em êxtase. Assim que ela voltou para o Reino Unido, Alex falava com Tucker ao telefone todos os dias. Eles planejavam se casar em Connecticut, com Alex indo tão longe a ponto de comprar o vestido de casamento dos sonhos dela. Mas nem todos os contos de fadas têm um final feliz. Certo dia, Alex recebeu uma ligação inesperada do pai de Tucker, que a informou que seu noivo havia morrido. Alex foi informada que Tucker teve um grave colapso mental e partiu para o céu, depois que as muitas tentativas de interná-lo não tiveram resultado. Não preciso nem dizer que Alex ficou totalmente arrasada. Depois de levar alguns dias para processar a sua dor, ela procurou a mãe de Tucker para expressar suas condolências, mas quando ela pegou o telefone, a mãe de Tucker ficou surpresa ao saber que seu filho estava morto e informou a Alex que até onde ela sabia, ele estava muito bem e vivo. Você adivinhou? Tucker não tinha morrido. Parece que ele ficou com medo e se passou por seu pai pelo telefone para fingir a sua morte e sair do casamento. Quando Alex o confrontou, Tucker até pediu desculpas, só que por mensagens de texto, por incrível que pareça, e pagou apenas metade dos $1.200 que devia para Alex nas despesas do casamento. Ele agora também admite que, em vez de fingir a sua morte, deveria ter sido mais honesto com Alex sobre seus motivos para querer sair do casamento. Caramba, você jura? Mas apesar das mentiras e do trauma, Alex transformou a experiência horrível em uma experiência positiva. Ela agora é dona de um negócio de sucesso, fazendo lembrancinhas de casamento. É isso mesmo. Se você for enganado em seu próprio casamento por um sociopata mentiroso, porque você não faz de sua terapia o casamento de outras pessoas. Se essa história fez você pensar em casamento, por que você não se compromete com esse canal se inscrevendo aqui embaixo? E você pode deixar o meu dia ainda mais especial, curtindo esse vídeo também. Vá em frente, eu sei que você quer. Vamos ser felizes juntos. Tudo feito? Maravilha. E agora vamos continuar com essas mortes fictícias. Tire isso do seu peito. Stephen Calloway era um homem tão rico quanto qualquer outra pessoa honesta no Reino Unido poderia esperar ser. Ele estava ganhando mais ou menos 100 mil libras por ano, cerca de $130 mil, com o seu negócio de aconselhamento psicológico, além de possuir um portfólio de propriedades no valor de 1 milhão de libras, mais ou menos $1.300.000. Mas apesar de sua vida de conforto, Stephen ainda queria ganhar dinheiro rápido, onde quer que pudesse. E usando seu extenso portfólio de propriedades, Stephen conseguiu fraudar 43 mil libras, mais ou menos $60 mil, do estado de bem-estar social, dinheiro que era destinado a famílias em necessidade. Mas assim que a polícia descobriu sua fraude, em 2008, ele acabou morrendo misteriosamente durante uma viagem em família a Moscou. Alguns meses depois, a esposa de Stephen, Nellie, voltou da Rússia carregando uma urna, uma certidão de óbito e 3 apólices de seguro de vida de Stephen. Mas isso não foi tudo. Foi revelado que o casal havia usado o dinheiro que Stephen roubou do Estado nos novos implantes mamários de Nellie. Nellie foi presa na hora, com 3 acusações de fraude e 2 acusações de lavagem de dinheiro. Mas não acabou por aí. Infelizmente para ele, os pais de Stephen casualmente deixaram escapar que ele fez uma visita em Brighton 3 vezes ao longo de 2009. Um ano depois de sua suposta morte. Após uma caçada internacional, Stephen foi encontrado escondido em Bangkok, na Tailândia. Assim que foi capturado, ele admitiu seu plano original. Ele fingiu sua morte, permitindo que Nellie reivindicasse 2 milhões de libras em seguro de vida, aproximadamente $2.600.000, e depois iriam se reunir no exterior. No entanto, quando Nellie foi presa e surgiram suspeitas de que Stephen não estava realmente morto, ele teve que desistir de seu plano. O dinheiro acabou sendo recuperado, e todo o seu portfólio de propriedades também. Depois de toda essa aprovação, parece que Stephen e Nellie precisavam de um aconselhamento psicológico. Até que a morte nos esconda no Panamá. É impossível encontrar um casal inglês mais comum do que Anne e John Darwin, até que uma tragédia prematura mudou suas vidas, é claro. Em 2002, John Darwin morreu tragicamente em um acidente de canoa no mar, e a pobre Anne foi forçada a contar a seus filhos que seu pai havia entrado em uma canoa e nunca mais voltou. Exceto que John ainda estava muito vivo. E não só isso, Anne também participou dessa farsa. Tendo acumulado dívidas enormes por meio de investimentos ruins, os Darwin precisavam de algum dinheiro bem rápido. Anne alegou que John estava sempre em busca do mais recente esquema de enriquecimento rápido, e acabou falsificando sua morte para que Anne pudesse reivindicar o seguro de vida e pagar as dívidas do casal. Um incidente na canoa foi encenado, com John atravessando o país em um trem para se esconder. Mas depois de ficar sem dinheiro em 2003, John foi forçado a voltar para casa. Enquanto Anne mantinha a imagem de viúva, até mesmo para seus próprios filhos, seu falecido marido começou a morar em um quarto de dormir, que possuíam bem do lado da casa da família, com uma passagem escondida ligando as 2 casas. Os Darwin conseguiram manter essa situação por um tempo, mas sabiam que não ia funcionar como uma solução de longo prazo.
Decidindo que a melhor opção era deixar o país, Anne ajudou John a conseguir um passaporte falso. Seu destino? A nação centro-americana do Panamá. Quando Anne anunciou a seus filhos que estava se mudando para o Panamá, eles ficaram satisfeitos e viram isso como um passo importante em seu processo de luto. No Panamá, os Darwin poderiam viver um estilo de vida luxuoso e de classe alta com o dinheiro do seguro que haviam roubado. Havia apenas um pequeno problema. Isso exigia um visto. E para que eles conseguissem um desses, eles precisavam provar a identidade. Esse também não era o único problema. Aqueles próximos aos Darwins notaram alguns casos estranhos e inexplicáveis ao redor da morte de John. Por um lado, um colega de Anne ficou desconfiado quando ouviu uma conversa que Anne parecia estar tendo com seu marido morto. Por outro lado, o próprio filho do casal levantou as sobrancelhas quando foi presenteado com um livro que teria pertencido ao seu pai, mas que foi publicado em 2003, um ano após a sua morte. Com os rumores cada vez mais altos e as evidências contra a morte de John aumentando, os Darwins precisavam de um jeito de trazê-lo de volta à vida que não levantasse muitas perguntas. Assim, em 1º de dezembro de 2007, os compradores em uma loja de Natal ficaram bem assustados com a presença de um homem desgrenhado, cambaleando confuso no meio da multidão. Quando alguém perguntou se ele estava bem, ele disse que havia perdido sua esposa e filhos. Então, quando a polícia chegou ao local, o homem que parecia estar com amnésia revelou que suspeitava que pudesse ser uma pessoa desaparecida. É isso mesmo, parecia que John Darwin havia voltado à vida. Sua sobrevivência milagrosa chamou a atenção dos jornalistas, que notaram que Anne de repente não estava em lugar nenhum, se perguntando por que a mulher não estava no local para receber de volta seu amado marido. Os jornalistas finalmente encontraram Anne escondida no Panamá. Foi só então que jornalistas desconfiados descobriram uma foto dos Darwin juntos, posando em frente à casa no Panamá, que pretendiam comprar. Esse foi o último prego no caixão, e Anne acabou sendo presa assim que chegou ao aeroporto de Manchester. E ambos os Darwin foram condenados por fraude e sentenciados a cerca de 6 anos e meio de prisão. Em 2010, 2 anos após a prisão, Anne informou a John que o casamento havia acabado. Ele tentou convencê-la ao contrário, mas agora, percebendo que nunca deveria ter ouvido seu marido psicopata, Anne se divorciou dele depois que foi libertada em 2011. Embora o casal nunca pôde viver o seu sonho no Panamá, Anne obteve novas qualificações na prisão, permitindo que ela reconstruísse sua vida. John, por outro lado, conseguiu enganar outra mulher para se casar com ele. Acho que ela deve ser a pessoa mais indulgente ou mais ingênua do mundo. Seguro sem vida. Em 2 de novembro de 1995, Takashi Mori, do Japão, foi acusado de fraude de seguros. Mas como você deve ter adivinhado, esse não foi um caso antigo de má conduta financeira. Caminhando pela Baía de Manila, nas Filipinas, um ano antes, Mori percebeu que um corpo havia chegado à praia. Enquanto a maioria das pessoas gritava, chamava uma ambulância, ou ambos, Mori teve uma reação bem diferente. Essa era uma grande chance dele fazer um dinheirinho bem rápido. Quando os policiais da Divisão de Homicídios das Filipinas chegaram ao local, Mori o subornou para que produzissem um relatório de autópsia falso e um atestado de óbito. Ao invés de tentar identificar quem realmente havia morrido, Mori queria que o relatório da autópsia e a certidão de óbito fossem em seu nome. O corpo foi cremado e as cinzas enviadas para o Japão, onde o filho de Mori fez um pedido de seguro de vida de $6.500.000. Até agora, tudo bem para os Moris, mas a família Mori acabou cometendo um erro muito grave. Eles foram apressados em cremar o corpo de quem quer que encontraram. Funcionários da embaixada japonesa notaram que a cremação havia sido realizada antes de serem informados e que a permissão para queimar o corpo fosse concedida, levantando sérias suspeitas. Pouco tempo depois, a polícia encontrou Mori escondido na casa de sua nora que morava nas Filipinas. A partir desse ponto, o plano simplesmente foi água abaixo. A esposa e o filho de Mori foram deportados do Japão para as Filipinas para serem julgados, e o próprio Mori foi acusado de um caso muito sério e muito incomum de fraude de seguro. Fade-out financeiro. Durante o final dos anos 90 e início dos anos 2000, Samuel Israel III defraudou colossais $450 milhões de investidores, por meio de esquemas de pirâmides ilegais. A certa altura, ele estava alugando uma casa por $32 mil por mês de ninguém menos do que o futuro 45º presidente dos Estados Unidos. Era um negócio obscuro, muito obscuro. Quando seus esquemas ilegais chamaram a atenção das autoridades, Samuel foi preso por apropriação indébita e fraude, declarando-se culpado em 2005 e declarando falência em 2006. 2 anos depois, ele foi condenado a 20 anos de prisão. O julgamento foi uma das penas mais severas para crimes de colarinho branco proferidas até hoje. Mas antes que seu tempo preso começasse, Samuel desapareceu. Uma única pista que ele deixou para trás foi o seu carro, no qual ele rabiscou uma despedida muito sórdida. Segundo os relatos, Samuel acreditava que isso seria o bastante para confirmar a sua morte e tirar a polícia de seu encalço. No entanto, ele não pensou que sem um corpo, a polícia iria continuar a procurá-lo. Em julho de 2008,
Samuel percebeu que ninguém acreditou que ele realmente estava morto e apareceu em uma delegacia de polícia em Massachusetts, em uma scooter motorizada para se entregar. Acontece que ele estava escondido em um acampamento local por pouco mais de um mês, mas uma mistura de vício, culpa e participação no America's Most Wanted o fez desistir da farsa. Então a justiça foi logo feita. Enquanto Samuel Israel não queria mais saber do passado, seu passado com certeza iria persegui-lo por um bom tempo. Doença do Homem Louco. Daphne Simpson nunca vai se esquecer do dia em janeiro de 2013, quando seu marido, chamado José Salvador Lantingua, apareceu com notícias horríveis. José revelou que havia sido diagnosticado com a doença da vaca louca e que tinha 6 meses de vida. Mas, segundo José, a esperança ainda não estava perdida. Havia um procedimento cirúrgico que poderia salvar a sua vida, mas não estava disponível nos Estados Unidos, onde o casal morava. É claro que não. Para se submeter a esse tratamento arriscado, José teria que voar até a Colômbia. Eles foram fazer os preparativos necessários para a viagem, mas pouco antes dele partir, José não aguentou. Ele admitiu para sua esposa que não tinha a doença da vaca louca, mas que seu passado militar secreto estava em perigo. Por conta própria, José alegou que estava envolvido em uma equipe que derrubou um grande barão do crime, e agora tinha um agente da CIA desonesto, ameaçando denunciá-lo. Se as exigências de chantagem do agente desonesto não fossem atendidas, a família do barão do crime seria informada de sua identidade. A única solução, segundo José, era fingir a sua própria morte, de doença da vaca louca, e fugir para a fronteira. Em abril daquele mesmo ano, José voou para a Ilha Margarita, na costa da Venezuela, e comprou uma certidão de óbito falsa e um certificado de cremação. Mais tarde, naquele mesmo mês, Daphne também pegou um voo e levou os documentos fraudulentos para a embaixada. Então, quando ela voltou para os Estados Unidos, Daphne entrou com 7 pedidos de seguro de vida, totalizando 6 milhões e 600 mil dólares, alegando que José morreu para a doença da vaca louca. E desses 6 milhões e 600 mil dólares, Daphne recebeu mais ou menos 900 mil dólares. No outono de 2013, Daphne fez um cruzeiro para as Bahamas e José viajou para encontrá-la. Das Bahamas, o casal pagou alguém 5 mil dólares para contrabandeá-los de volta para os Estados Unidos. E assim que chegaram, José mudou seu nome para Harry Fields, e o casal já estava morando em North Carolina, a tempo de comemorar o Natal. Mas o problema foi que José tentou obter uma carteira de motorista usando uma identidade fraudulenta, e as autoridades rapidamente perceberam que haviam recebido informações duvidosas. E usando a tecnologia de reconhecimento facial, conseguiram identificar José com sua identidade de verdade. O plano havia falhado, e o casal foi preso. José foi preso por muito tempo, e Daphne foi condenada a 5 anos de liberdade condicional. Mas e quanto ao passado de José como agente da CIA? Totalmente falso. Era tudo sobre o dinheiro. Embora pessoalmente, eu esteja morrendo de vontade de saber por que ele escolheu a doença da vaca louca de todas as coisas que ele poderia ter escolhido. Talvez seja porque a carne é valiosa? Vida de legislador. Em 1959, o deputado britânico John Stonehouse estava de férias longe de Westminster. Na verdade, ele gostou tanto dessas férias que estava aprontando um pouco de travessuras extraconjugais em um quarto de hotel. Isso pode acabar com a carreira de um político hoje em dia, mas em 1959 era um ótimo jeito de destruir uma reputação pública por completo. Então, você pode imaginar o horror de Stonehouse quando ele olhou para o teto e viu uma câmera gravando tudo. A câmera pertencia a Státní bezpečnost, ou em português, a polícia secreta da Tchecoslováquia. E assim, Stonehouse foi chantageado para realizar espionagem para o governo tcheco durante os 10 anos seguintes. A espionagem de Stonehouse passou despercebida, até 1969, quando seu segredo foi subitamente exposto. Diante da possibilidade de ser desmascarado como agente secreto, e sem sequer mencionar uma investigação iminente sobre seus assuntos financeiros endividados, havia apenas uma saída para Stonehouse. A essa altura, eu tenho quase certeza que você sabe qual foi o próximo passo dele. Uma certa manhã, em 1974, Stonehouse descartou suas roupas em uma praia de Miami e foi para o mar. Na praia seguinte, ele pegou uma mala que estava escondida, trocou os óculos e foi para o aeroporto com o passaporte de uma pessoa morta. De volta ao Reino Unido, todos presumiram que Stonehouse havia sido comido por um tubarão. Até um minuto de silêncio foi feito na Câmara dos Comuns, enquanto Stonehouse estava vivo e muito bem no Havaí. E lá ele permaneceu, até se mudar para Moscou, antes de se estabelecer na Austrália. Alguns meses depois, as autoridades australianas avistaram o que parecia ser um homem britânico, vestindo um terno Savile Row e lendo o The Times. É claro que só poderia ser uma pessoa. Um certo político britânico que desapareceu misteriosamente e deixou o mundo inteiro se perguntando se ele estava vivo ou morto. Finalmente havia chegado a hora de prender Lord Lucan. Peraí, o quê? Então, Lord Lucan era um aristocrata infame, cujo desaparecimento após o homicídio da babá de seu filho foi um dos maiores escândalos políticos da década. Embora as autoridades australianas acreditassem que finalmente o encontraram, embora por acidente, até hoje Lord Lucan nunca foi encontrado. Mas eles encontraram Stonehouse.
E na véspera de Natal, Stonehouse foi preso. Ele admitiu sua identidade e foi devolvido ao Reino Unido e enviado para a prisão por fraude. Embora Stonehouse tivesse motivos mais compreensíveis para fingir a sua morte do que a maioria dos outros, não há como negar que sua queda foi extrema. Acidente de carro proposital. Quando Alexei Bykov, de Omsk, na Rússia, decidiu pedir sua namorada em casamento, ele encontrou um jeito bem incomum de fazer isso. No dia em que decidiu fazer a pergunta, ele instruiu sua namorada, Irina, a ir para um certo lugar em um horário bem específico. Mas assim que ela entrou em cena, ela não encontrou um jantar romântico ou Alexei de joelhos, apenas uma carnificina total. Havia carros batidos por toda parte, ambulâncias correndo freneticamente pelo caos e muita fumaça subindo pelos céus. Foi então que Irina viu Alexei deitado, em coma, no meio da estrada. Ela foi informada que Alexei havia morrido e, devastada, ela caiu em prantos. Mas então, Alexei magicamente voltou à vida. Ele se ajoelhou e a pediu em casamento. É isso mesmo, Alexei havia contratado um dublê, um maquiador, um roteirista e até um diretor para encenar a sua morte em um acidente de carro. Irina mais tarde disse que queria matá-lo por esse comportamento bizarro, muito caro, narcisista e, na minha opinião, bem tóxico. Mas decidiu se casar com ele mesmo assim. Então, o que fez esse cara pensar que um ato tão insano e traumático fosse uma boa ideia? Bom, Alexei afirmou que queria que Irina percebesse o quão vazia seria sua vida sem ele. Colocar de propósito a sua noiva em choque e angústia pessoal, e então assumir que Irina iria sentir essas emoções caso ele a deixasse. Se isso não for um sinal vermelho, eu simplesmente não sei o que é. Eu só espero que o casamento deles tenha sido um pouco menos dramático do que esse pedido que ele fez. Mas e aí, qual dessas manobras você achou a mais insana? E por outro lado, quem você achou que teve um esquema genial? Seja qual for a sua opinião, diz aí nos comentários abaixo. E muito obrigado por assistir. Até a próxima!